Bom, Eu abri o Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, parábola do semeador. parábola do semeador. Então, tá ruim. O seu som tá ruim, Ângela. Pelo menos para mim. O meu som, para Melhorou. mim, também tá ruim. Fala de O novo meu, aí. Para mim tá ruim também. Não, fala de novo agora. o meu som está ruim? Agora melhorou. Ah, É porque que o tá... seu Melhorou. parecia que estava com aquele caminhão na ladeira. O meu tá ruim de novo? Não, agora não, mas naquela hora que você estava falando. Só quando a máquina do asfalto fica ligada aí. Tá asfaltando a rua. Tá bom. Qualquer coisa vocês me avisem. Bom, na semana passada a gente estava falando sobre, né? Então nós estamos no Ih, perdi. Cadê? Deixa eu só. Não abriu o Evangelho? Abriu, já foi até falado já. Repita, por favor. Capítulo 17, eu estou colocando no chat. Sede perfeitos, parábola do semeador. Estou abrindo aqui porque eu. Só que eu vou abrir o livro. Que eu abri, tive que fechar e. A Ana está com o microfone aberto. Bom, na reunião passada, a gente estava no capítulo dos réprobos. Então, o espírito, né, o nosso irmão Camilo Cândido Botelho, ele estava relatando sobre o Vale dos Suicidas. Então, ele já falou no outro capítulo anterior sobre o Vale dos Suicidas. E nesse capítulo ele estava continuando falando dos companheiros do pessoal e descrevendo, né, sobre a região de grande sofrimento e as pessoas que estavam sofrendo, assim como ele sofria naquela época que ele está descrevendo aí. A gente parou, né, porque a gente não conseguiu finalizar o capítulo, então hoje a gente continua, né, nesse mesmo capítulo, que ele está descrevendo um pouquinho sobre o que ele sofreu no Vale dos Suicidas. Ok? Então, continuemos. Meus companheiros eram hediondos, como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos
os quais nos receberam entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos. Feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo horror, esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, aos quais repugnariam. Pus-me a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. O homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer, desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra para assim me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Não era tampouco o sonho, o pesadelo a criar em minha mente, prostituída pela devassidão dos costumes, o que aos meus olhos, alarmados por infernal surpresa, se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz. Criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado, como cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria, sem grandes confusões e desgraças, a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Aí tem essa nota aí. Efetivamente, no além-túmulo, as vibrações mentais longamente viciadas do alcoólatra, do sensual, do cocainômano, etc., poderão criar e manter visões e ambientes nefastos pervertidos. Se além do mais trazem os desequilíbrios de um suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Sim, imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres, caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente aos casos íntimos, trajando todos vestes como que empastadas do lodo das sepulturas, com feições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimento cruciantes. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra, gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de além-túmulo, abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete infame do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina, que lhes concederam a vida corporal terrena como precioso ensejo de progresso, inavaliável instrumento para a remissão de faltas gravosas do pretérito. Pois era assim a multidão de criaturas que meus olhos assombrados deparavam nas trevas que lhes eram favoráveis ao terrível gênero de percepção, esquecido na insânia do orgulho que a mim era próprio, que também eu pertencia a tão repugnante todo, que era igualmente um feio alucinante, um pastoso ferreteado. Eu via por ali, eu via por aqui, por ali, este traduzindo de quando em cacuetes nervosos, as ânsias do enforcamento, esforçando-se com um gesto instintivos altamente emocionantes por livrarem o pescoço entumecido e violado,
dos farrapos de cordas ou de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os. Aqueles indo e vindo como loucos, em correrias espantosas, bradavam por socorro em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhe devorava o corpo físico e que desde então ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Estes últimos, porém, eu notava serem geralmente mulheres. Então, nós temos o nosso perispírito, né? O nosso perispírito, ela é uma formação, a matéria-prima do perispírito vem do planeta onde a gente está. Então, no nosso planeta existe matéria, né? Essa matéria que é mais ou menos material, é mais grosseira, e matérias mais sutis. Então, a partir dessa matéria espiritual mais grosseira ou mais sutil, é que a gente forma o nosso perispírito. Então, quanto mais atrasado é o perispírito, a gente acaba atraindo para formar o nosso perispírito material mais grosseiro. Quanto mais evoluído for o espírito, ele atrai para a formação do perispírito esse material mais sutil. Então, se pegar, por exemplo, um Francisco de Assis, ele acaba atraindo para ele, para formar o perispírito dele, um material mais sutil do nosso planeta. Se pegar nós, a gente tem essa matéria-prima mais grosseira. Mas só mais grosseira? Não, a gente também tem alguma coisa mais sutil. Então, a gente tem uma faixa de matérias que a gente aglomera para formar o nosso perispírito. Depende da nossa mente. E depende da nossa mente e depende da nossa consciência o que a gente vai gerar e formar ao nosso redor. Então, uma pessoa que se suicidou, logicamente que tem a consciência culpada. E nessa consciência culpada, ela acaba materializando o que causou a morte dela. Seja veneno, seja um tiro, seja pessoa que se botou fogo no próprio corpo, se enforcou, e assim vai. E às vezes essa lembrança do momento da morte, do suicídio, fica torturando a pessoa por muito tempo. Lá nas reuniões mediúnicas, a gente já presenciou várias vezes pessoas que vieram enforcadas. E às vezes o médium, né, ele reflete o que o espírito está sentindo. Então, várias vezes eu vi o médium com a mão para cima, assim, na cabeça, como se estivesse segurando uma corda. Né? Nessas vezes que eu vi isso, né, no reino mediúnica, eu pensei, deve ter sido alguém que se enforcou. E que, mesmo depois de muito tempo, ainda ele sente a corda pressionar, né, o pescoço dele, e ele está tentando segurar a corda para ver se alivia o pescoço.
Então, tudo que ele está descrevendo aí, né, o lodo, a sujeira e tudo mais, é reflexo dos pensamentos das pessoas que ali vivem, e não nenhuma punição de Deus, mas o pensamento de todos eles sendo somados. Por isso que eles precisam de muitas orações, para que os pensamentos sejam aliviados e que eles consigam superar essa fase. Todos vão superar, mas com a ajuda das nossas orações, vão superar mais rapidamente. Eis que apareciam outros ainda, o peito ou o ouvido, a garganta banhados em sangue, ó sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias porque se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre e tentarem estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes, ou outra coisa qualquer que supunham ao alcance, sem, no entanto, jamais o conseguirem. Pois tratava-se de um deplorável estado mental que os incomodava e impressionava até o desespero. A presença desses desgraçados impressionava até a loucura, dada a inconcebível dramaticidade dos gestos insócronos, inalteráveis, a que, malgrado próprio, se viam forçados. E ainda estoutros, sufocando-se na bárbara asfixia do afogamento, bracejando em ânsias furiosas à procura de algo que os pudesse socorrer, como sucedera à hora extrema e que suas mentes registraram, ingerindo água em gorgolejos ininterruptos, exaustivos, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, as quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar sem se tingirem de demência. Porém, havia mais ainda, e o leitor perdoe a minha memória, estas minudências, talvez desinteressantes para o seu bom gosto literário, mas úteis, certamente, como advertência ao seu possível caráter impetuoso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou um mal endêmico. Não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamento artísticos. Cumprimos um dever sagrado tão somente procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que, com malvadas seduções, há perdido muitas almas descrentes em meio dos desgostos comuns à vida de cada um. Entretanto, bem próximo ao local em que me encurralara, procurando refugiar-me da récua sinistra, destacava-se por fealdade impressionante meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno, atirando-se sob as rodas de um trem de ferro. Trazendo os perispíritos desfigurados, dir-se-iam a armadura de monstruosa aberração, as vestes em farrapos esvoaçantes, cobertos de cicatrizes sanguinolentas, retalhadas, confusas, num emaranhado de golpes e sobre golpes, tal se fotografada fora naquela placa sensível e sutil, isto é,
o perispírito a deplorável condição que o suicídio lhes reduzira ao envoltório carnal. Esse templo, ó meu Deus, que o Divino Mestre recomenda como veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais. Enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos da suprema aflição que atingir possa a alma originada da centelha divina, representando aos olhos pávidos do observador o que o invisível e inferior mantém de mais trágico, mais emocionante e horrível, esses desgraçados uivavam em lamentações tão dramáticas e impressionantes que imediatamente contagiavam com suas influenciações dolorosas quem quer que se encontrasse indefeso em seu caminho, o qual entraria a coparticipar da loucura inconsolável de que se acompanhavam, pois o terrível gênero de suicídio dos mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas abalara-lhes tão violenta e profundamente a organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral, congêneres daquela que traumatizara a todas, entorpecendo, graça à brutalidade usada, até mesmo os valores da inteligência, que por isso mesmo jazia capaz de orientar-se, dispersa e confusa em meio do caos que se formara ao redor de si. A mente edifica e produz. O pensamento já bastantes vezes declararam é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagem por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva-o presente até quando desejar. Cada um de nós, no Vale Sinistro, vibrando violentamente e retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidamos, criávamos o cenário e respectivas cenas que vivéramos em nossos derradeiros momentos de homens terrestres. Tais cenas, refletidas ao redor de cada um, levavam à confusão a localidade, espalhavam tragédia e inferno por toda parte, se viciando de aflições superlativas os desgraçados prisioneiros. Assim, era que se deparavam, aqui e ali, forças erguidas, balançando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitara a morte voluntária. Veículos variados, assim como comboios fumegantes e rápidos, colhiam e trituravam sob suas rodas míseros translocados que buscavam matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais agora, com a mente impregnada do momento sinistro, retratavam sem cessar o episódio, pondo à visão dos companheiros afins suas hediondas recordações. Aí tem uma nota. Em várias sessões práticas a que tivemos ocasião de assistir em organizações espíritas do estado de Minas Gerais, os videntes eram concordes em afirmar que não percebiam apenas o espírito atribulado do suicida a comunicar-se, mas também a cena do próprio suicídio, desvendando-se às suas faculdades mediúnicas o momento supremo da trágica ocorrência.
rios caudalosos e mesmo trechos alongados de oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Era meia dúzia de réprobos que passavam enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento por arrastarem na mente conflagradas a trágica lembrança de quando se atiraram às suas águas. Homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros estorcendo-se no suplício das dores pelo envenenamento, e o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, enquanto outros, mais incendiados, a gritarem por socorro e correrias insensatas, traziam pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato, todos possuídos de loucura coletiva. E corando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres armados, dos quais se não tinham notícia, os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir. E as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras. A fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o desequilíbrio, necessidades imperiosas, desconforto de toda a espécie, insolúveis a desafiarem possibilidades de suavização. A visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão na mente excitada dos vermes a consumir um lodo carnal, fazendo que o desgraçado Marte se supusesse igualmente atacado de podridão. Coisa singular, essa escória trazia, depende de si, fragmentos de cordão luminoso fosforescente, o qual, despedaçado como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas, qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Esse pormenor, aparentemente insignificante, tinha, ao contrário, a importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Hoje sabemos que, se esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choques, sem violência. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, se não todos que vimos anotando, uma vez que na constituição vital para a existência que deveria ser, muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se haviam extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. Mas na ocasião em que
pela primeira vez o notáramos, desconhecíamos o fato natural, afigurando-se-nos um motivo a mais para confusões e terrores. Tão deplorável estado de coisas para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se até que as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado, quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores. É, pois, um complexo que se estabelece que só o tempo com extensa cauda de sofrimento conseguirá corrigir. Um dia profundo, um dia... Alguém falou alguma coisa. Vivian, o seu microfone está aberto. Um dia, profundo ao quebramento, sucedeu em meu ser a prolongada excitação. Fraqueza insólita conservou-me aquietado como um desfalecido. Eu e muitos outros cômpares de minha falange estávamos extenuados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Não se tinha passado, porém, sequer 24 horas desde que o novo estado nos surpreendera, quando, mais uma vez, fomos alarmados pelo significativo rumor daquele mesmo comboio, que já em outras ocasiões havia aparecido em nosso vale. Eu compartilhava o mesmo antro residencial de 4 outros indivíduos, como eu, portugueses, e no decorrer do longo martírio em comum, tornáramos inseparáveis à força de sofrermos juntos no mesmo tugúrio de dor. Dentre todos, porém, um sobremaneira me irritava, predispondo-me à discussão com o usar, apesar da situação precária, o monóculo inseparável, o fraque bem talhado e respectiva bengala de castão de ouro, conjunto que, para meu conceito neurastênico e impertinente, o tornava pedante e antipático. No local onde se vivia torturado com odores fétidos e podridão, e em que nossa indumentária seria empastada de estranhas substâncias gordurosas, reflexos mentais da podridão elaborada em torno do envoltório carnal. Eu, porém, esquecia-me de que continuava a usar o pince-nez com seu fio de torçal, a sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos, penteados. Confesso que, então, apesar da longa convivência, lhes não conhecia os nomes. No Vale Sinistro, a desgraça é ardente demais para que se preocupe o calceta com a identidade alheia. O conhecido rumor aproximava-se cada vez mais. Então, de novo, esses trajes, bigode,
bengala, tudo isso é reflexo do pensamento. Então, o nosso pensamento cria tudo isso. Então, a pessoa pode criar um relógio, pode criar um chapéu, pode criar uma bengala, pode criar uma joia, exatamente porque é aquilo que está na mente da pessoa. Então, os espíritos podem se apresentar usando vestimentas variadas, né? Pode vir usando uma bengala. Mas por que um espírito precisa de uma bengala? Mas ele está tão habituado com aquela bengala que ele se imagina com a bengala, né? E aparece com a bengala. Eu uso óculos desde pequenininho. Pode ser que eu desencarne e me imagine usando óculos. Mas por que eu vou precisar usar óculos no mundo espiritual? Mas, se eu não tirar isso da minha mente, eu posso, né? Levantar, não estou chegando direito. Aí eu uso óculos, agora eu não consigo enxergar. Simplesmente porque a minha mente está causando isso. Ok? Mas, não vou precisar usar óculos depois de desencarnado. Se a minha mente tiver, ok. Senão eu vou usar óculos, inclusive no mundo espiritual. Agora, ele vai para trás, ele fala também. Ele fala também da. A gente tem um certo fluido vital, uma certa energia vital. E à medida que a gente vai passando a nossa vida, essa energia, esse fluido vai diminuindo. Né? Então, naturalmente, a pessoa vai ficando, né? Vai perdendo as energias, né? Vai ficando, vai ficando, vai envelhecendo, vai, até que o momento que o espírito se desliga do corpo, naturalmente. E esse desligamento é natural. Você vai se desligando, partiu. Aparentemente, foi o que aconteceu com essa cantora famosa aí, qual que é o nome dela mesmo, que morreu agora, com 90 e poucos anos? Maria Mendonça. Elza Soares. Lília Mendonça. Elza Soares. Então, aparentemente, o que aconteceu com a Elza Soares? Pelos relatos que falam aí, ela tá, eu não estou muito bem agora, eu vou dormir. Eu vou dar uma relaxada, uma descansada. Inclusive, parece que ela falou, eu acho que eu vou morrer. Uma pessoa, uma senhora, eu não sei a vida dela, tudo certinho, tá? Não vamos julgar, não vamos definir. Mas, aparentemente, ela teve uma morte super tranquila. 90 e poucos anos, simplesmente acabou o fluido vital, foi deitar e morreu. Foi deitar e se desligou do corpo. O modo mais tranquilo possível, não tem outro. Você está lá, na sua vida, tal. Acho que ela até cantou 2 dias antes. Até fez uma gravação 2 dias antes. Meu papá, não estou muito bem e tal, eu vou dar uma descansada. Nossa, estou sentindo que eu vou partir. E morre. Isso seria o ideal. Quando a pessoa interrompe a vida com o suicídio, a vitalidade do corpo ainda está muito forte. Então, para ele se desvincular de toda essa energia, todo esse fluido, que ele teria anos para gastar, fica ainda impregnado. Então, ele acaba sentindo todas essas sensações. Sente o corpo se decompor, ele se sente preso ao corpo, no cemitério e tudo mais.
Então, o ideal vamos fazer, tratar nosso corpo da melhor maneira possível, né? A gente enfrenta problemas, enfrenta desafios. Não, mas o problema está muito grande. Mas o desafio, os nossos problemas, os nossos desafios, nós temos condição de superá-los. Com a ajuda dos próximos, encarnados e desencarnados. E essa ajuda a gente sempre tem. Então, basta ter coragem para enfrentar e resolver os desafios. Podem demorar. Pode ser mais rápido, né? Mas a gente tem que enfrentar. Enfrentando os desafios, a gente vai conseguir superar, né? E vai sair daqui dessa vida vitorioso. Outra coisa que ele fala aqui que é interessante ele está descrevendo tudo isso, mas ele ainda está cego. Só para a gente lembrar, ele está cego, ele se matou porque ele estava cego. Ele, teoricamente, ele se sente cego no mundo espiritual, mas ele consegue fazer todas essas descrições, ele consegue fazer todas essas sensações. Então, ele está conseguindo perceber todo o ambiente, mesmo estando cego. Né? Então, ele não está totalmente cego, ele tem umas sensações, tem umas percepções de outras formas que ele percebe todo esse meio ambiente. Saímos de um salto para a rua. Vielas e praças encheram-se de réprobos como das passadas vezes, ao mesmo tempo em que os mesmos angustiosos brados de socorro ecoavam pelas quebradas sombrias, no intuito de despertarem a atenção dos que vinham para a costumeira vistoria. Até que ponto, até que dentro da atmosfera densa e penumbrosa, surgiram os carros brancos, rompendo as trevas com poderoso holofotes. Estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta. Desceu um pilotão de lanceiros. Em seguida, damas e cavalheiros que pareciam enfermeiros e mais o chefe da expedição, o qual, como anteriormente esclarecemos, se particularizava por usar turbante e túnica hindus. Silenciosos e discretos, iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. A mesma voz austera que se dirigia, como das vezes anteriores, vibrar no ar, fez pacientemente a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si mesmos. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los. Mas a estranha voz indicava o lugar exato em que estariam os míseros, dizendo simplesmente: abrigo número tal, rua número tal, ou, conforme circunstância, dementado ou inconsciente, não se encontra no abrigo, vagando em tal rua, não atenderá pelo nome, reconhecível por esta ou aquela particularidade. Dir-se-ia que alguém de muito longe assestava poderosos telescópios até nossas desgraçadas moradas, para assim informar detalhadamente do momento decorrente à expedição laboriosa. Os obreiros da fraternidade consultavam o mapa
iam rapidamente ao local indicado e traziam os mencionados, alguns carregados em seus braços generosos, outros em padiolas. De súbito, ressoou na atmosfera dramática daquele inferno onde tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recôncavos do meu ser, o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida, ouviram-se os 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes e eles o meu. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso alto-falante. Abrigo número 36 da rua número 48. Atenção! Abrigo número 36, ingressar no comboio de socorro. Atenção! Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Arruda Silveira, João de Azevedo, Mário Sobral, ingressarem no comboio. Perdoar-se-á ao leitor o não transcrever na íntegra os nomes dessas personagens, tal como foram revelados pelo autor dessas páginas. Foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma em que o enfermeiro indicava, atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam cerco em torno de mim e de meus 4 companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando, por isso mesmo, o regresso da expedição. Entrei. Eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas individuais, como que estofadas com arminho branco, apresentavam o esplandar voltado para os respiradores e dir-se-iam os óculos das modernas aeronaves terrenas. Ao centro, 4 poltronas em feitio idêntico, onde se acomodaram enfermeiros, tudo indicando que ali pertenciam a fim de aguardar-nos. Nas portas de entrada, lia-se a legenda entrevista antes, na flâmula empunhada pelo comandante do pelotão guardadas, Legião dos Servos de Maria. Dentro, em poucos, a tarefa dos abnegados legionários estava cumprida. Ouviu-se no interior o tilintar abafado de uma campainha, seguido de movimento rápido de suspensão de pontes de acesso e embarque dos obreiros. Pelo menos foi essa a série de imagens mentais que concebi. O estranho comboio oscilou sem que nenhuma sensação de galeio e o mais leve balanço impressionassem a nossa sensibilidade. Não contivemos as lágrimas, porém, em ouvido o ensurdecedor coro de blasfêmias, a grita e desesperada e selvagens dos desgraçados que ficavam por não suficientemente desmaterializados ainda para atingirem camadas invisíveis menos compactas. Eram senhoras que nos acompanhavam por nós velando durante a viagem. Falaram-nos com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade. Acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, mais quais desveladas, bondosas irmãs de caridade.
Afastava-se o veículo. A pouco, a cerração de cinzas se ia dissipando aos nossos olhos torturados durante tantos anos, pelas mais cruciantes das cegueiras e da consciência culpada. Apressava-se a marcha, o nevoeiro de sombras ficava para trás, como um pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora as estradas eram amplas e retas, a se perderem de vista. A atmosfera fazia-se branca como neve. Ventos fertilizantes sopravam, alegrando o ar. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Lá ficara ele, perdido nas trevas do abominável. Lá ficara incrustado nos abismos insensíveis, criados pelo pecado dos homens, a fustigar a alma daquele que se esqueceu do seu Deus e Criador. Comovido e pávido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno, para humildemente agradecer a grande mercê que recebia. Bom, então, após algum tempo, provavelmente alguns anos, ele não fala quanto tempo ele ficou lá no Vale dos Suicidas, né? Ele se desmaterializou. Então, aquele fluido que ele tinha impregnado no corpo dele, né, que deveria se desfazer durante a vida, né, e ele fosse envelhecendo, ele ia desgastando, perdendo aquele fluido vital e se desligava o corpo. Ele se interrompeu, ele deu um tiro na cabeça, pelo fato dele não suportar a cegueira. E ele ficou lá ali sofrendo com tudo que ele descreve aí nesse Vale dos Suicidas. Então ele percebeu que o sofrimento que ele tinha da cegueira, que deve ser um sofrimento grande, né? Então alguém que nasce enxergando e depois de uma certa idade, com 40, 50, 60 anos, fica cego, né? Por uma doença que ele adquiriu, ele perde a vontade de viver e se mata. Mas só que ele sofre muito mais do que se ele suportasse a provação da cegueira. Então, a cegueira é uma prova bem suave, próximo do que ele passou durante esses anos lá nesse vale. Criações mentais de todo mundo que está no vale, né? Então, a gente enfrenta desafios, problemas, né? Nada que justifique o suicídio. O suicídio piora muito, né, o sofrimento da pessoa. Depois de muito tempo, ele foi recolhido, né, por esses trabalhadores abnegados, né, e Camilo Cândido Botelho, presente, e vai lá e sobe no transporte. Fulano Beltrano, está dementado, nem sabe quem é. Olha, ele está na rua 4, Cova 5. Pode pegar e ir lá. Ou seja, mesmo as pessoas que são chamadas e não vêm, às vezes por estar
desmaiado, por vários problemas, eles não respondem. O mundo espiritual sabe exatamente aonde eles estão. Não é que eles ficam, fica perdido, chefe, eu fui buscar o fulano e não achei. Não, isso não existe. Não tem essa possibilidade. O fulano está na rua tal, caminhando, usando vestes assim, assim, assado. Vai lá e traz ele. Então, ninguém está desamparado. Encarnado ou desencarnado. Todos nós estamos sob a proteção geral. Fala, Ângela. Por isso que eu sempre falo, aos olhos de Deus nada foge. Nada foge. Então, ela sabe tudo. Então, esses trabalhadores, né? Então, essa equipe que está ali, são trabalhadores, né? Que abnegados que vão lá resgatar. Então, as pessoas que não são resgatadas naquele momento não estão ainda aptas a entrar no hospital aonde vai o resto do pessoal. Então, não é benefício, né? Não é... Cada um é resgatado no momento correto. Né? Vocês lembram daquela senhora que tentou entrar em nosso lar, né? E então, pelo amor de Deus, me deixa entrar em nosso lar. Aí lá o São Pedro, não é isso? O Pedrão falou, infelizmente a senhora não pode entrar. Não, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo muito, não sei o quê, papá. Aí o André Luiz, Pedrão, faz aí, deixa. Não era Pedro o nome dele, tá ok? Estou fazendo aí, não lembro o nome do porteiro. Mas, Pedrão, aí, deixa ela entrar, tá aí, olha, tá chorando, pedindo, isso aqui lá, tá. Aí, o responsável para deixar ou não entrar, ela falou, ela ainda não está em condições de entrar em nosso lar. Ela ainda não se arrependeu realmente dos grandes erros que ela fez. Ela está sofrendo, ela está querendo se livrar do sofrimento, mas ela ainda não está arrependida para poder entrar em nosso lar. Falou, André, dá uma olhada no perispírito dela. Tá vendo esse monte de... Acompanhada, né? Hã? Ela estava acompanhada de vários espíritos, várias pintas negras, que eram os espíritos que ela tinha abortado. Então, isso, ela falou, tá vendo cada um essas manchas negras no perispírito dela? Cada uma dessas manchas foi abortos que ela ajudou a fazer. Ela era parteira, e como parteira, ela tinha a missão de trazer crianças ao mundo. Ela tinha a missão abençoada de ajudar as mães as crianças a nascerem. Só que as pessoas iam lá, pediam para ela fazer o aborto, e ela recebia o dinheiro e fazia o aborto, né? Pedia para fazer o parto, ela fazia. Pagava para fazer o aborto, ela fazia. E ela não se arrependeu disso. Então, todas essas marcas realmente são dos abortos, né? E ela realmente não está arrependida. Aí ela falou, minha senhora, realmente a senhora não pode entrar aqui. Aí ela saiu, né? Reclamando, xingando, né? O rapaz responsável, né? Aí ele falou, tá vendo, André?
ela realmente não era uma pessoa cuidadinha, tá? Ela não estava arrependida. Ela se mostrava arrependida para tentar sair de onde ela estava. Então, as pessoas que estão no vale, ou no umbral, ou em qualquer uma das regiões, então, a gente, quando desencarnar, vai para algum lugar. Esperamos que a gente tenha sido bonzinho e vá para o hospital direto. Mas, se por acaso, né, a gente não for para o hospital direto, passar um pouquinho no umbral, passar no vale A, no vale B, no vale C, procurar se arrepender dos nossos erros, dos nossos equívocos, pedir ajuda para o mundo espiritual, sinceramente, né? Modificarmos o nosso pensamento, para que a gente passe no umbral, por exemplo, ou no vale X, por exemplo, um tempo curto. O fato de a gente conhecer a doutrina espírita não faz com que a gente se livre do umbral. Né? O André Luiz não conhecia a doutrina espírita, por isso que ele foi para o umbral. Não. Ele foi para o umbral devido o que ele fez durante a vida. Lá nas reuniões mediúnicas também, vira e mexe, a gente acaba conversando com espíritos espíritas. E, às vezes, trabalhadores dentro da doutrina espírita. Né? Presidente de casa, esse tipo de coisa. Palestrante. Né? E a gente, quando a gente trabalha dentro da casa espírita, a gente acha que a gente vai lá direto para o nosso lar. Assim direto, nem passa pelo hospital. E o André Luiz foi para o umbral, depois ficou no hospital do nosso lar e depois foi trabalhar. A gente que é espírita vai direto trabalhar. Né? Nem vai passar para o hospital, nessas coisas assim. Então, aí um espírita chega no mundo espiritual e precisa ser atendido. Então, digamos assim, eu trabalho lá na reunião mediúnica. Aí eu desencarno. Aí eu chego do outro lado, passo sofrendo lá no umbral durante um tempo, e depois sou encaminhado para a reunião mediúnica para ser atendido. Aí você fala assim, que absurdo. Que absurdo. Eu conversava com o espírito, eu ia lá, dava conselho, falava, meu irmão, tem que perdoar, né? Se eu falo, eu tenho que perdoar, e eu não perdoo, né? Eu vou para o umbral também. Aí, chegando lá, mas eu era espírita, eu era trabalhador, eu fui até presidente da casa espírita, e umbral. Então, não depende dos cargos aqui. É a mesma coisa, alguém na Igreja Católica que foi papa e vai para uma região trevosa, né? Um papa tem conhecimento, um papa estudou muito. Um espírita, teoricamente, tem conhecimento, é para ter estudado, mas tem que colocar em prática o que a gente aprende, né? Então, realmente, quando uma pessoa espírita vai e ser atendido no centro espírita, o orgulho pega forte, né? Porque eu, como espírita, trabalhador da casa, devo a direito e vou mostrar direto. Mas eu depende, não é só o fato de eu trabalhar, tem que fazer outras coisas, né? Para onde eu vou? Eu não sei. Mas eu sugiro que vocês trabalhem para não precisar ir passar por umbral. Ou se passar por umbral, por um período curto.
Ok? Estou aconselhando. O que vai acontecer comigo, não sei. Mas a minha função aqui é dar bons conselhos. Não estou vendendo conselhos ainda, não, né? Se conselho fosse bom, como que era? Era ditado, se conselho fosse bom, eu vendia, é isso? Comentários, dúvidas, perguntas? Ô, prof, eu não vou para nosso lar. Acabei de matar um pernilongo. Aqui tá difícil, viu? Aqui, o pior é que não, a gente não quer matar, mas não tem como. Eles mordem, já passei até repelente. Muito bem. Mas estou brincando, né? Mas é verdade, prof. A gente às vezes pensa, né? Também isso é levado em conta. É lógico, a gente tem que se defender e tem que fazer isso daí mesmo. Não pode deixar os pernilongos tomar conta. Mas dá dó, né? Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Sei lá, mas na hora a gente não pensa, não. Mas todas as vezes que a gente for praticar um ato desse, seja lá com quem for, né? A gente tem que pensar, porque a vida foi dada para todos, né? E por Deus, a gente não tem o direito de tirar. É verdade, prof. Eu questiono isso. Eu fico pensando. Jesus disse que a gente a gente é senhor da terra, né? A gente tem que trabalhar na terra, e com a natureza, com os animais, e tendo um respeito, né? A gente tem que ter o respeito, mas a gente tem que ter as nossas ações, tem a responsabilidade. Então, por exemplo, na Europa, anos atrás, aquela peste que matou, acho que 2/3 da Europa, né, matou quase todo mundo da Europa, foi porque existia uma quantidade de ratos muito grande, né? Porque o pessoal perseguia os gatos, né? Então existe na natureza um certo equilíbrio. Então você começou a perseguir os gatos, a quantidade de ratos começou a crescer muito. Então, digamos o seguinte: não, você tem que respeitar a natureza, ok, mas tem que ter um controle das coisas. Você não pode, por exemplo, deixar um pernilongo que transmite doenças de maneira descontrolada. Você não pode permitir que ratos que transmitem doenças fujam ao controle. Você tem que manter esse padrão, e o homem, com a sabedoria, com a inteligência, cabe tomar ações com responsabilidades, né? Então você precisa ter esse tipo de coisa. Tal. A gente ainda se alimenta de animais? Ainda sim. O nosso corpo ainda está em evolução. Mais para frente, a gente não vai ter mais essa necessidade da alimentação de carnes. Na verdade, hoje em dia, a gente já tem condições de substituir a carne por outras fontes proteicas, né? Porque hoje existem tantas. Então, por exemplo, um astronauta fica lá no espaço durante meses, só se alimentando de vitaminas e cápsulas, né? Eles não levam um boi na nave para poder comer lá e fazer, hoje é dia de churrasco. Não. O pessoal, os astronautas, fica sem churrasco durante meses. Olha só. O Sandro não ia aguentar isso, não é? Não sei nem se o Sandro come carne, mas eu tô brincando.
Estou falando que a gente pode sobreviver normalmente. Então, hoje eu posso me alimentar das coisas, posso ter vitaminas e proteínas de várias fontes, né? Eu posso viver sem a carne, mas ainda a espiritualidade ainda entende que a gente está numa evolução e uma necessidade de fazer isso. Então, matar um mosquito à vontade, sem dor na consciência. Fazer o controle de animais como os ratos e outras coisas também tem que fazer parte da nossa vida, da nossa higiene, para a gente conseguir manter a população, né? É lógico que a gente tem os problemas. Então, por exemplo, a gente, para produzir muitos alimentos, a gente acaba usando um monte de produtos que mata tudo para produzir muito milho. O ideal seria a gente usar tecnologias que não fizessem e mantivessem o equilíbrio da natureza, para você produzir muito milho, muita soja, muitos grãos, outras coisas, de maneira mais natural. Aos poucos a gente vai aprender a fazer isso, vai respeitar a natureza. Mas a gente tem que ter, tudo bem, não pode ir matando todo mundo, mas tem um controle, e os seres humanos estão, né, responsáveis pela Terra. E nessa responsabilidade a gente pode tomar as atitudes e ser responsabilizados em tomar atitudes erradas, né? Para terminar, eu queria só que o Roberto confirmasse as besteiras que eu falei sobre as vidências. Por exemplo, um espírito que aparece com relógio, com óculos, careca, de turbante, como falou aí e tal. Dá uns exemplos aí, Roberto. O Chico Xavier ainda usa óculos. Né? Todas as vezes que eu converso com ele, às vezes que eu conversei, ele está de óculos, usa a peruca dele. Não é? Continua. Né? O Tecilde, eu não sei os dentes, mas a careca continua. Né? Explicado. Agora, os espíritos já hindus, né? Tem aquele turbante, um usa a pedra azul, outro usa a pedra verde, né? Todos eles trazem aqueles que são mais adiantados, ficam lá entre as estrelas, né? Aquelas roupas deles são maravilhosas, cor de prata, né? As estradas são construídas com ectoplasma claro também, né? Aqueles que têm a mesma semelhança, eles já todos eles têm roupa cinza e a cabeça é redondinha, bem redondinha, como uma touquinha, né? Uma touca. Então eles são todos assim. Uma vez eu tinha um espírito que precisava falar com o Tecilde e ele era da família do Matarazzo. E eu nunca conheci ninguém do Matarazzo, né? Aí o moço pedia para mim, eu preciso falar com ele, né? Era José Matarazzo, né? Aí o Tecilde não lembrava dele. Aí ele falou assim, fala para ele dos meus olhos. Então ele tinha um olho verde e um azul. Aí foi quando o Tecilde lembrou dele. Um amigo grande do tio, ele se confundiu. Quando para mim, eu preciso falar com o Tecilde. Fala para ele que eu sou o russo, né? E o tio falou para mim, não, ele se confundiu. O apelido dele era alemão, né? E ele falava para mim que ele era russo. Então ele esqueceu nessa passagem de desencarne, ele confundiu o apelido alemão por russo. Né? Mas aí eu descrevi toda a pessoa, o espírito, né? Então aí sim se confirmou. Mas trazem sempre sim, né? Como esse senhor aí com a bengala, né? Que era uma coisa que ele usava todos os dias, né? Então, sim, leva mesmo a semelhança. E também depende de como a gente se imagina, né? Então, uma pessoa, né, que morre, né, com uma certa idade, cheia de rugas, por exemplo,
ela pode se apresentar para a pessoa, né, que conhecia ela, que como ela desencarnou, de forma cheia de rugas. Ou, né, ela pode se imaginar mais jovem e se apresentar mais jovem, dependendo de como ela está pensando. Às vezes às vezes ela está vivendo no mundo espiritual como uma imagem, né, do perispírito mais jovem de feição. Mas, para aparecer para alguém que lembra dela como cheia de rugas, ela imagina ela, né, a forma espiritual cheia de rugas, para que a pessoa, num sonho, por exemplo, veja ela como a pessoa lembra, para não confundir, né? Então, digamos que eu sonhei com a minha avó, né? Se a minha avó parecer para mim muito jovem, talvez eu não conheça a minha avó. Então, ela pode, num sonho, se apresentar como eu me lembro dela, né? Nos últimos anos de vida dela. Mesmo ela, por exemplo, vivendo no mundo espiritual como uma forma mais jovem. A minha mãe, tá vendo? A minha mãe, ela tinha uma mania de carregar uma carteirinha assim embaixo do braço. Quando ela saía, ela falava que aquilo era o porta-níquel dela, né? Quando eu a vi chegando no mundo espiritual, no desencarne, né? Ela chegou com o porta-níquel embaixo do braço. Aí eu falei para a Cidora, ela não esqueceu, levou o dinheiro da dela no porta-níquel, né? E estava embaixo do braço, né? Então nós temos mesmo, ficamos sempre presos ao uso das roupas, né? De preferência, né? Também tem. A minha tia, quando ela desencarnou, logo que ela desencarnou, assim, tipo um mês mais ou menos, ou talvez nem isso, ela veio me visitar no sonho. E a minha casa era igual tá. Aí ela entrou, ela era igualzinha quando ela foi embora, que ela tinha emagrecido muito, ela estava assim, bastante mais enrugada, mas era ela igual, a Olga. Mas passou, acho que uns 2, 3 meses, um pouco mais, eu sonhei de novo com ela também apareceu, mas aí ela já não entrou, mas ela estava diferente, mais jovem e mais diferente, assim, um pouco mais gorda, mais jovem, já era outra pessoa, mas era ela, eu sabia. É engraçado isso. É isso mesmo. Uma vez, sim, quando 30 dias antes de eu saber que a minha esposa estava grávida, minha mãe, que já tinha falecido, ela faleceu de câncer, né? Foi jovem, foi 40 e pouquinho. Mas ela veio apresentar a minha filha mais velha. E ela estava com uns 35 anos, mais ou menos. Assim, foi impressionante. Aí, quando eu acordei, olhei para o lado, você está grávida? Não. Você está grávida. Depois de um tempo, foi fazer o exame, estava grávida. É isso mesmo. Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Mais algum voluntário? Vai, Roberto. Fica. E assim, Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, agradecemos por mais esse encontro com o nosso plano material, com o plano espiritual. Agradecemos a presença hoje de um pouco mais distante de irmãos que irradiaram a luz azul clara sobre nós, dissipando uma quantidade grande, miásmica, que se formava e que estava já formada antes de chegarmos a esse encontro.
Agradecemos também a retirada de espíritos em formas de pequenos animais, que estão sendo afastados. Agradecemos a água que cai de um cálice dos céus, das mãos de um espírito muito irradiado. E a água parece que é pérolas que estão caindo sobre todos. E depois desse espírito, tem um espírito parecido com Jesus também, que irradia uma quantidade grande de luz também, com as mãos. Vejo também, já vi várias vezes, tipos de transportes, né? Então, agora, hoje eu vejo um carro antigo em não tanta disparada, viajando uma velocidade média, né? Mas ele é quase branco e ele caminha pelas ruas onde não precisa ter luz para iluminar a noite que se chega. Então, vejo casais nos portões, é um lugar que tem muita paz, tem muita árvore, é muito bonito. Então, essa parte ficou ligada ao nosso encontro. Então, agradecemos e vou dizendo o Pai Nosso, terminando esse encontro nesta semana. Assim dizemos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, que assim seja. E nós dizemos graças a Deus. Bom, a semana que vem, no dia 31, eu não vou poder participar da reunião. Eu estou tentando ver se alguém pode participar, tal, fazendo os comentários aí da própria reunião. Aí. Até hoje, até agora, não vi ninguém se prontificou a coordenar a reunião, tá ok? Aí durante a semana eu vou avisando aí. Tá bom? Quem que vai assumir o posto aí? Mas então, segunda eu não estaria aqui. Aí eu passo certinho, passo as informações e falo para a pessoa como gravar. Ok? Beleza? Beleza. Então, boa reunião para vocês na semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, hein? Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima semana. Até. O vento vai pela sombra, hein? Beleza.